Boa tarde. O nosso grupo é formado pela Ana Antonieto, Cristiane Leal, Ingrid Araújo, Luana Borges, Matheus Galvão e Natácia Pinheiro. E o nosso tema é controle de qualidade do processo de produção de comprimidos de ibuprofeno. Aqui a gente pode ver o organograma, né, onde podemos visualizar os procedimentos desde o início da produção até a finalização, né, do medicamento, no caso, comprimidos de ibuprofeno de 600 miligramas, e em cada uma dessas partes do organograma vai ser explicada por um integrante do grupo mais detalhadamente, e a gente utilizou a descrição da farmacopeia. Iniciando pelo recebimento da matéria-prima, né, o insumo farmacêutico ativo e recipientes. Se eles não seguirem o pré-requisito, tem que fazer essa etapa novamente. Se cumprirem os pré-requisitos, pode seguir para a próxima etapa, que seriam os ensaios de identificação da matéria-prima, que utiliza-se a faixa de fusão, o aspecto do pó e a solubilidade. Depois segue para os ensaios de pureza de matéria-prima, onde vai identificar os produtos de degradação, onde tem os ensaios de limpidez, de metais pesados, de cor, de líquidos e teor de cinzas sulfatadas. A próxima etapa é a produção dos comprimidos, onde vai ter a pesagem dos ingredientes, a mistura e a compactação desses insumos, né? Após isso, são formados os comprimidos não revestidos de ibuprofeno. Após o produto acabado, tem que fazer os ensaios de identificação, seguidos os ensaios físicos, que são os ensaios de dureza e de friabilidade, de desintegração, uniformidade das doses unitárias e de dissolução. E nesses ensaios tem que ser identificado entre 90% e 110% da quantidade declarada de ibuprofeno. Depois disso, se realizam os ensaios de pureza do produto final, né? Do produto acabado, que utiliza o método de Carl Fischer e a cromatografia em camada delgada. Depois segue para os ensaios de doseamento, que tem dois métodos, o método A e o método B. Depois, os estudos de degradação, para detectar as impurezas, no controle de impureza, para ver a presença ou não de impurezas orgânicas e inorgânicas, faz a degradação forçada e para identificar solventes residuais, utilizando-se da cromatografia gasosa e a perda por dessecação. Após todas essas etapas, parte para a fase da embalagem do armazenamento. As características gerais do ibuprofeno incluem o uso amplo como analgésico e anti-inflamatório. Podemos o encontrar como um pó branco ou quase branco, e ele é insolúvel em água e solúvel em álcool etílico, metílico e em soluções aquosas de hidróxidos alcalinos. A faixa de fusão do ibuprofeno é compreendida entre 75 e 78 graus Celsius, e a sua rotação ótica deve ser determinada através de exposição a álcool metílico 2,5%, sendo entre 0,05 e menos 0,05 graus. Para os testes de identificação da matéria-prima, devemos pesar e pulverizar os comprimidos, misturar o pó e obter o equivalente a 0,5 gramas de ibuprofeno, misturar com 20 ml de acetona, agitar, filtrar e evaporar até que o filtrado esteja seco e sem aquecimento. No espectro de absorção no infravermelho do resíduo disperso em brômeto de potássio, os máximos de absorção podem ser observados apenas nos de mesmo comprimento de onda e com a mesma intensidade relativa dos observados no espectro do ibuprofeno SQR, que é preparado de maneira idêntica. O segundo teste de identificação consiste em recristalizar a amostra obtida no primeiro teste, utilizando o éter de petróleo. Para tal, podemos observar a temperatura de fusão do resíduo, que será de 75 graus Celsius. E no terceiro teste, a solução amostra do segundo teste deve atingir o mesmo tempo de retenção do pico principal do cromatograma da solução padrão. Nós temos aqui um ensaio de limpidez de líquido. O resultado esperado de um ensaio de limpidez em um líquido
material utilizado foi um tubo de vidro neutro, incolor e transparente, com fundo chato de 15 a 25 mm de diâmetro interno. O procedimento foi tido com a introdução, em tubos separados a 10%, em álcool etílico. O líquido em exame e a suspensão de referência devem ter a altura de 40 mm. A referência utilizada foi a partir da Farmacopeia Brasileira da 6ª edição. O resultado esperado é de um líquido considerado límpido, quando ao ser examinado sob luz visível, difusa e contra fundo preto, sua transparência corresponde à da água ou ao do solvente utilizado, que no nosso caso do ibuprofeno foi o álcool etílico, ou quando a sua opalescência não é mais pronunciada do que a suspensão de referência 1. Seguindo os ensaios, nós temos substâncias relacionadas. Nessa parte, entra os produtos de degradação do ibuprofeno. A metodologia utilizada foi cromatografia em camada delgada e os parâmetros utilizados a partir da farmacopeia foram soluções, fase móvel e suporte. Seguindo em substâncias relacionadas, nós temos o procedimento descrito, que foi aplicar separadamente a placa 5 microlitros de cada uma das soluções 1 e 2, apresentadas no slide anterior, remover a placa e deixar secar ao ar, remover o cromatograma, nebulizar com p-dimetilamino benzoaldeído a 1% em mistura de álcool etílico e ácido clorídrico. E por fim, aquecer em estufa a 100 graus Celsius por 5 minutos e nebulizar com o cloreto férreo a 5%. Outros ensaios de pureza que nós temos no ibuprofeno são de metais pesados, água e resíduo por incineração. Em metais pesados, o máximo é 0,002% e a utilização adequada dele se faz na Farmacopeia Brasileira, o método 3. A sua relevância é a partir da toxicidade, pois alguns metais pesados possuem toxicidade. Água, no máximo 1%, e a sua relevância é que devido à umidade pode haver contaminação a partir da água. Em resíduos por incineração, determinar em 1 grama da substância, no máximo 0,5%. A relevância está a partir de parâmetros qualitativos. Bom, agora iremos abordar os ensaios de controle da qualidade no produto acabado. Todos os ensaios que serão descritos daqui para frente são propostos pela Farmacopeia Brasileira 6ª edição. Daremos início com o teste de identificação. Deve-se realizar a pesagem e pulverização de uma quantidade de comprimidos que dará 0,5 grama. Misturar com 20 ml de acetona, agitar, filtrar e aguardar a evaporação em corrente de ar sem aquecimento. Após, levar a amostra para o espectrômetro de infravermelho. Devem conter, no mínimo, 90% e, no máximo, 110% da quantidade declarada de ibuprofeno. Dureza e friabilidade. O teste de dureza possibilita determinar a resistência do comprimido ao esmagamento ou à ruptura sob pressão radial, enquanto o teste de friabilidade possibilita determinar a resistência dos comprimidos à abrasão quando submetidos à ação mecânica de aparelhagem específica. O teste se aplica unicamente a comprimidos não revestidos. São considerados aceitáveis os comprimidos com perda igual ou inferior a 1,5% do seu peso. Desintegração. O teste de desintegração possibilita verificar se os comprimidos se desintegram dentro do limite de tempo especificado, quando 6 unidades do lote são submetidas à ação de aparelhagem específica sobre condições experimentais descritas. O limite de tempo estabelecido para a desintegração de comprimidos não revestidos é de 30 minutos. Uniformidade de doses unitárias. Possibilita avaliar a quantidade de componente ativo em unidades individuais do lote e verificar se essa quantidade é uniforme nas unidades testadas. Pode ser avaliada por 2 métodos, variação de peso e uniformidade de conteúdo. O método de uniformidade de conteúdo é exigido para todas as formas farmacêuticas que não atendem às condições especificadas para a aplicação do método de variação de peso. Cada método possui uma especificação que pode ser consultada na farmacopeia. Dissolução. O teste de dissolução possibilita determinar a quantidade de substância ativa dissolvida no meio de dissolução quando o produto é submetido à ação de aparelhagem específica, sob condições experimentais descritas. O resultado é expresso em porcentagem da quantidade declarada no rótulo. Tolerância de no mínimo 60% da quantidade declarada de ibuprofeno se dissolvem em 30 minutos.
Para determinar a pureza, temos dois ensaios. Um deles é de substâncias relacionadas, que é realizado por cromatografia em camada delgada, que é um dos métodos de separação físico-químico mais utilizados em misturas, sendo relativamente fácil de manusear e de resposta rápida. É uma técnica simples, barata e eficiente na análise qualitativa da composição de uma mistura. Vale reforçar que a análise dos resultados em CCD devem ser baseadas nas especificações da farmacopeia. Um outro ensaio de pureza é a determinação da quantidade de água pelo método de Karl-Fischer, onde temos a titulação volumétrica, que funciona da seguinte forma: o iodo é dissolvido no reagente e o conteúdo de água é determinado medindo-se a quantidade de iodo consumido como resultado da reação com a água. E temos também a titulação coulombimétrica, que o iodo é produzido pela eletrólise de um reagente de Karl-Fischer que contém o íon iodeto. O conteúdo de água numa amostra pode ser determinado medindo-se a quantidade de eletricidade necessária para a produção de iodo durante a titulação. O limite máximo é de 5%. Agora falaremos do doseamento, que é um teste que consiste na realização de análises que visa quantificar o teor de substância ativa em medicamentos. Os métodos utilizados no doseamento podem ser clássicos, baseados em reações químicas, e instrumentais, baseados no uso de instrumento apropriado. Para ibuprofeno, temos o método A, que consiste em pesar e pulverizar os comprimidos, agitar a quantidade de pó equivalente a 0,5 grama de ibuprofeno com 20 ml de cloroformo, filtrar em funil de vidro sinterizado e lavar o resíduo obtido com 50 ml de álcool etílico, previamente neutralizado com hidróxido de sódio 0,1 molar, utilizando fenolftaleína como indicador. Titular com hidróxido de sódio 0,1 molar até a viragem para o rosa. Cada ml de hidróxido de sódio equivale a 20,629 mg de ibuprofeno. Controle de impureza do produto acabado. No que se refere às impurezas dos insumos farmacêuticos, como já foi explicado, essas podem ser entendidas como quaisquer compostos não desejáveis, mas presentes no insumo. Já para o produto acabado, pode-se considerar como impureza de qualquer componente na formulação que não seja o insumo ou nem o seu recipiente. Ela pode ser classificada em três tipos: impurezas orgânicas, que elas podem ser formadas no processo de fabricação dos insumos ou durante o período de estocagem do ativo ou do produto farmacêutico; as impurezas inorgânicas e os solventes residuais. Para fazer a análise das impurezas, utiliza o espectrofotômetro de massas, com a fase móvel de ácido fórmico 0,1%. Essa solução é indicada para esse fim pela facilidade de volatização. No artigo usado como referência, esse método se mostrou rápido e eficaz para a notificação de 8 impurezas e caracteriza acima do limite de identificação. Todas essas impurezas encontradas foram da relação ibuprofeno-excipiente. Análise de produtos de degradação do ibuprofeno. Os produtos de degradação são resíduos resultantes das alterações químicas que surgem durante a síntese do fármaco e durante o armazenamento do medicamento. Isso pode ocorrer por diversos efeitos. Por conta disso, pode-se dizer que um dos impactos mais significativos da cadeia produtiva farmacêutica tem exigido o entendimento pleno da RDC 53 de 2015, que estabelece parâmetros para notificação, identificação e qualificação dos produtos de degradação. Nessa RDC, em seu artigo 5º, diz que a empresa deverá apresentar estudos submetendo a amostra às seguintes condições de degradação forçada: aquecimento, umidade, solução ácida, solução básica, solução oxidante, exposição fotolítica e íons metálicos. Ainda diz que, caso das condições acima não possam ser empregadas devido às características inerentes da amostra ou não sejam aplicadas, deve-se justificar tecnicamente a não utilização de qualquer uma dessas condições. No estudo de degradação, são expostos nas mesmas condições de estresse o comprimido, no nosso caso o ibuprofeno, o padrão de ibuprofeno e o branco, que é o placebo. Esses três são usados como parâmetros para comparação. Para o estudo de degradação forçada, normalmente se usa a cromatografia líquida de alta eficiência e consiste na separação fundamentada dos componentes da amostra com o apoio da fase móvel líquida. No processo, é feita a dissolução dos componentes em um solvente, que logo após são induzidos para passar numa coluna de alta pressão, a fase estacionária. Como fase móvel, é usado o ácido fosfórico 0,1%. E no estudo, no artigo que a gente usou como comparação, a principal via de degradação foi os íons metálicos e a principal formação de produtos de degradação foi via calor seco. Então, neste caso, é bom levarmos em consideração que o acondicionamento do comprimido é em blister e na embalagem contém alumínio. Com isso, sugere-se mais estudos para aprofundar sobre essa interação. Bom,
Continuando os processos de controle da produção do comprimido ibuprofeno, na 6ª edição da Farmacopeia Brasileira, temos a descrição de mais um processo necessário nas etapas de fabricação, a determinação de solventes residuais, isto é, das substâncias químicas orgânicas voláteis que são usados ou produzidos durante a fabricação de insumos farmacêuticos ativos, recipientes ou na preparação de produtos acabados. Este procedimento serve para detectar a presença de solventes residuais quando se sabe que os processos de purificação ou produção podem resultar na presença de tais solventes. Dessa forma, deve haver análise dos insumos farmacêuticos ativos, recipientes e produtos acabados, sendo que para este último não é necessário ser as análises para os insumos utilizados apresentarem resultados dentro dos parâmetros. Os solventes residuais são classificados por avaliação de risco em 3 classes. A classe 1 e classe 2 são substâncias carcinogênicas, sendo que a classe 1 é a mais nociva, e a classe 3, sendo aqueles solventes de baixo potencial tóxico para os seres humanos. Quanto à identificação, controle e quantificação de solventes residuais, sempre que possível, a substância em análise necessita ser dissolvida para liberar o solvente residual. Para as classes 1 e 2, a farmacopeia descreve procedimentos úteis para identificar e quantificar os solventes residuais quando não se tem informação sobre quais podem estar presentes no material, quando a informação sobre os mesmos não está disponível. Nesses casos, são aplicáveis os procedimentos A e B. Já o procedimento C é aplicável quando a informação sobre a presença de solventes residuais específicos está disponível e é realizado para quantificar os solventes residuais presentes. Os 3 procedimentos A, B e C são descritos especificamente para materiais solúveis e insolúveis em águas, mas para todos os procedimentos, o método usado vai ser o cromatógrafo a gás. Agora, se estão presentes os solventes da classe 3, o nível de solventes residuais pode ser determinado conforme o método de perda por dessecação, um ensaio no qual, primeiramente, há a trituração da amostra até se tornar um pó fino, e em seguida uma quantidade conhecida transferida para um recipiente de vidro, um pesa-filtro, livre de umidade. Este recipiente, devidamente limpo e aberto, é colocado em estufa de secagem em temperatura adequada e pelo tempo necessário. Após isso, o pesa-filtro é então transferido para um dessecador para esfriar até a temperatura ambiente e, por fim, fazer a pesagem, a qual é realizada antes e após este procedimento, permitindo o cálculo da diferença de massa entre o peso do pesa-filtro vazio e o peso do pesa-filtro com a amostra. A perda de massa é expressa em porcentagem massa-massa, podendo ser calculado conforme a equação aqui mostrada. A aparelhagem utilizada por essa técnica é, de modo geral, constituída por um forno elétrico associado a uma balança eletrônica de alta precisão, na qual se insere a amostra sob atmosfera adequada e temperatura controlada. O equipamento aquece e realiza a pesagem simultaneamente da amostra. Quanto aos limites dos solventes aceitáveis, para a classe 2 pode ser determinado por 2 opções. A opção 1, utilizando a equação apresentada, e a opção 2, somando-se a quantidade de solventes residuais presentes em cada um dos componentes do produto acabado. A soma da quantidade de solvente por dia deve ser menor do que o indicado pela EPD, que é a exposição diária permitida em miligramas por dia. Para a classe 3, é considerado que as quantidades de solventes residuais de 50 mg por dia ou menos seriam aceitáveis sem necessidade de se justificar. Se o limite de solvente da classe 3 em uma monografia individual é superior a 50 mg por dia, esse solvente residual deve ser identificado e quantificado. Essas são as nossas referências e muito obrigado pela atenção.